Marco 0, capítulo 18. Como iniciar sua própria religião. O amor é a fonte da vida. O Dr. Hewlin levantou em nosso segundo evento Limite Zero e anunciou: "Deixe-me lhes mostrar como iniciar uma religião." Então, ele caminhou até o quadro branco, sempre o quadro branco, eu falarei mais a respeito em breve, e colocou um ponto no centro desse espaço. "Uma pessoa tem um despertar de divindade", disse ele, "é pureza e inspiração." Então, ele desenhou mais círculos nesse quadro. Dali, a pessoa desperta tenta contar aos outros sobre a sua experiência. O Dr. Hewlin prosseguiu: "Mas os outros não tiveram a experiência. Eles não compreendem. Eles acham que compreendem, mas não. Então, saem por aí, tentando ensinar aos outros sobre um despertar que jamais tiveram. E assim nasce uma religião." Entendi totalmente. Sempre que estudava os despertados, eu coçava a cabeça, pensando em seus seguidores. Os seguidores nunca pareciam despertos. Com o passar do tempo, concluí que a maioria das pessoas é carneirinho. Elas seguem o bode-chefe, o líder que pode ou não saber para onde está indo. Qual era o lugar de Morna em tudo isso? O Dr. Hewlin mais que sugeriu que Morna era desperta. Ele tinha aprendido o Ho'oponopono tradicional à moda antiga, o método de solucionar problemas e expressar as diferenças verbalmente em pessoa, num círculo, até que houvesse perdão e paz, e fez disso um processo interior. Mas o despertar de Morna não significava que qualquer outra pessoa praticando essa versão do Ho'oponopono fosse desperta. Ela era mesmo desperta? Não podemos saber com certeza, só podemos presumir, e ao fazermos isso torna a história mais atraente. E quanto ao Dr. Hewlin, com quem passei horas incontáveis, ele é desperto e iluminado ou faz parte do rebanho de carneirinhos? Uma manhã, quando estávamos tomando café, ele disse: "Você está começando a entender." Não sei o que eu estava entendendo. Ele não tinha dito uma palavra durante vários minutos. Minha mente tinha exaurido de perguntas. Naquele silêncio, houve uma abertura em seu coração, como se uma janela tivesse sido aberta. Mais tarde, chamei isso de Satori, um vislumbre do despertar. Isso não significa que eu tivesse despertado. Significa que alguém me permitiu ver o despertar. Teria sido o Dr. Hewlin? Será que seu ser deu a centelha para o meu próprio Satori? Creio que ele seja um discípulo leal de Morna, praticando o que aprendeu com ela e que esteja fazendo o melhor, através de suas próprias idiosincrasias, para realizar o trabalho de purificação. Esse tipo de limpeza tem o efeito de aquietar o ser interior. Conforme relaxamos, um dia podemos despertar. Escrevi em meu livro The Awakening Course que a iluminação vem da graça. Não é uma experiência em que se aperta um botão. Você não pode declarar: "Vou meditar até despertar." Declarações desse tipo vêm do ego, e o ego tem de ficar de fora para permitir que o despertar ocorra. Mas voltemos à forma como iniciar sua própria religião. Alguns anos atrás, fiz uma apresentação sobre o Ho'oponopono para meus colegas em uma reunião do Transformational Leadership Council. Esse pessoal que sacode o desenvolvimento pessoal, muitos deles são lendas do mundo da autoajuda. Muitos são pessoas que mudaram a minha vida décadas atrás, quando eu estava falido, era desconhecido e passava dificuldades. Quando subi no palco, eu lhes mostrei um quadro branco, minha ferramenta favorita e metáfora da vida, e os convidei para subir e escrever no quadro todas as formas como podemos nos transformar. Depois de 20 minutos escrevendo suas respostas, perguntei: "O que aconteceu com o quadro branco?" Ele estava coberto de escrita preta, já não podia ser visto. Estou aqui para mencionar que seus próprios métodos para a mudança podem, na verdade, ser um impedimento para a inspiração vinda da divindade. Então, contei a história do Dr. Hewlin, do hospital psiquiátrico e da prática do Ho'oponopono. Enquanto falava, eu apagava a escrita do quadro. Até a hora em que terminei, podíamos ver novamente o quadro branco. Estávamos de volta ao estado zero.
A explicação do Dr. Hewlin sobre como uma religião é iniciada se encaixa perfeitamente no que a maioria dos autores, palestrantes e professores faz. Claro que acreditamos que estamos ajudando, e geralmente estamos. No entanto, sobre uma perspectiva mais alta, o que realmente queremos é estar abertos o bastante para que a inspiração possa sussurrar em nosso coração e possamos ouvir. Em outras palavras, se eu estiver convencido de que a única forma de ajudar alguém é comendo bolo de cenoura, o que ajuda, acredite. Então, sempre que ouvir um problema, vou sugerir bolo de cenoura. Os discípulos do Ho'oponopono geralmente são assim. Eles se esqueceram de que o Ho'oponopono é apenas uma das muitas técnicas, não a prática absoluta da autoajuda ou das práticas espirituais. É elaborado para ajudá-lo a apagar toda a interferência, o que o Dr. Hewlin chama de programação, para que você possa estar disponível para a inspiração da divindade. O sucesso do meu livro Limite Zero com o Dr. Hewlin trouxe alerta ao Ho'oponopono em escala maciça. Infelizmente, ele também juntou um bocado de carneirinhos. Claro, nem todos caem nesse modo de pensar. Há os que sinceramente acreditam no que estão fazendo. Mas seriam eles como os discípulos de um ser iluminado, um ser que foi despertado, os discípulos não foram? E se for o caso, o que lhes resta? Como você saberá a quem deve seguir, no que acreditar ou no que fazer? Resta-lhe purificar. Conforme você pratica, limpa os dados da mente e permite a clareza, e quando a clareza chegar, você saberá. Aqui está outra forma de chegar lá. Morna uma vez ensinou que você deve pegar um pedaço de papel e escrever cada pessoa, lugar ou objeto relativo ao que você está purificando. Ela disse: seu subconsciente irá encarar toda a questão de um jeito melhor, e você terá uma noção melhor do problema do que da primeira vez que foi descrito. A partir dali, você faz a prece de morna sobre o pedaço de papel. Digamos, por exemplo, que você tenha um problema com uma pessoa de seu trabalho. A primeira coisa a perceber é que o problema está com você e está sendo apresentado como uma percepção de sua mente a respeito de outra pessoa. O botão que está sendo acionado está em você, e essa outra pessoa é apenas o gatilho. Como o Dr. Hewlin sempre diz, você já notou que, quando você tem um problema, você está lá? Em seguida, escreva tudo relativo ao problema: o nome da pessoa, a descrição do seu trabalho, o nome da empresa, o endereço e qualquer coisa que lhe vier à cabeça. Você está deixando todos os elementos do problema nessa folha de papel. Como Morna frisou, isso ajuda sua mente a ter noção da situação como um todo. Depois, leia sua prece sobre o papel, preferencialmente em voz alta, pelo menos 4 vezes. Depois disso, rasgue ou queime o papel. Vá em paz, esperando que o divino cuide dos detalhes. Ele cuidará. O estado zero é realmente tão importante assim? Regressar ao quadro branco é tão necessário? O Dr. Hewlin fala do zero como uma forma de expressar a divindade. Outros falam sobre o zero com frequência. Para mim, o zero é aquele vazio ou vácuo, onde não há pensamentos, crenças ou dados. É o pano de fundo que testemunha a vida que pode permitir que a inspiração o alcance, lá da fonte. Sei que esse conceito talvez agite sua mente, portanto, dê-me um instante para explicar. Tive um professor excêntrico do ensino médio em Niles, Ohio, que me ensinou álgebra. Seu nome era Ron Pusey. Fui reprovado em álgebra no ensino fundamental. Com o Sr. Pusey, ao estudar a matéria do ensino médio, eu só tirava 10. Ele era um gênio lecionando. Ficava na frente da turma e perguntava: zeros são importantes? Um zero é um nada? Ele então escrevia o número 1 no quadro negro e dizia: dê-me 6 zeros atrás de um 1 e eu teria $1 milhão. Sim, os zeros contam. Mas o que você realmente quer é estar no estado zero. Vou levá-lo até lá, agora mesmo.